Oi, pessoal, boa noite. Vou deixar só algumas situações aqui para vocês para facilitar no entendimento da atividade da semana que vem. Lembrando que todos os vídeos têm como vocês mexerem na velocidade para que possam ouvir novamente e tentar compreender. Eu já passei o passo a passo no grupo lá. Postei um vídeo onde explicava como que vocês iriam colocar, os links do YouTube em uma velocidade menor. Esse texto de vocês fala de uma situação que é muito comum a gente ouvir falar constantemente. Então, lá na Califórnia é autorizado o homeschool, né, onde as crianças estudam em casa. Só que foi descoberto recentemente que muitas dessas crianças elas são abusadas e essa situação de abuso não chegava aos tribunais. Então, um dos casos que mais chamou atenção foi uma família com 12 crianças, 13 crianças, né, que fala no texto, 13 crianças, e essas crianças elas eram abusadas e viviam em condições miseráveis, algumas até acorrentadas. Ou seja, uma situação que acontece não só aqui no Brasil, lá também acontece, é lógico que a lei é um pouco mais rigorosa do que a nossa. Bom, então é uma situação que não acontece apenas aqui no nosso país, né? É uma situação que acontece também na Califórnia. Então, daí eles decidiram que iriam regulamentar, colocar leis, né, um pouco mais rígidas, mais criteriosas, para poder tornar essa situação de estudar em casa de uma forma mais segura. Mas o que acontece? Algumas pessoas que já fizeram parte dessa situação da legislação, quando foi criado, né, elas acham que isso não vai garantir que não aconteça nada de errado com as crianças. Isso não vai garantir. Então, eles estavam fazendo, né, aqui na primeira página, comenta que eles estavam fazendo algumas averiguações nos locais de estudo dessas crianças, até mesmo para saber como que era a socialização delas com o restante da comunidade. Foram feitas também contas, né, de questões de matemática, de como que essas crianças, como que poderia ser calculado o espaço delas em casa. Agora a gente vai descobrir um pouco mais o que fala na outra parte do texto. Aí depois eu faço a leitura em língua inglesa, tá bom? Bom, aí o que um desses legisladores comenta? Que não há como o governo controlar e nem calcular a média de crianças que sofrem abusos, né? Que ficam sobre o ensino do homeschool. Bom, e diante de toda essa situação, o que eles chegaram à conclusão? Ele foi procurar uma mulher que fez algumas pesquisas e algumas modificações sobre a legislação lá no Arizona. E conversando com essa pesquisadora, ele descobriu, né, enfim, a pessoa que escreveu a matéria, que eu acho que aqui no final, deixa eu ver se comenta o nome dela. Não, a gente sabe que é uma entrevista, mas não é um comentário. Descobriu-se que na década de 80 acontecia muito isso. E aí, qual que foi a conclusão que o governo resolveu criar para poder, né, manter essas crianças em segurança? Porque a escola, gente, ela tem um papel não só de ensinar, mas é na escola que a criança se socializa, né, aquele processo de socialização. É na escola onde os professores detectam algumas situações de violência que aquela criança ou aquele adolescente sofre. Então, quando a criança fica apenas retida dentro de casa, né? Retida porque se a criança sofre violência, ela é retida. Dificilmente ela vai ter contato com algum vizinho. Como que eles fizeram lá no Arizona para que não deixassem aumentar o caso de número de crianças e adolescentes que sofrem abuso sexual, né? Que não deixassem que esse número chegasse perto do número altíssimo que eles tiveram na década de 80. Passou-se os pais que acabam por aderir ao homeschool, eles têm a obrigatoriedade
de levar os filhos na escola, em alguma escola, para fazerem testes com os professores e levar os filhos também em consultas médicas, tá? Com psicólogos, para haver uma averiguação, saber se não está acontecendo nada de errado. Mas isso é uma medida que foi implantada lá no Arizona, tá? O legislador de Califórnia, ele vai, conversa com essa pesquisadora que fez essas melhorias no sistema de ensino do Arizona. Ele conversa com ela para ele poder modificar e melhorar algumas situações nessa implementação do sistema de ensino homeschool na Califórnia. E o que eu quero que vocês pensem? Eu quero que vocês agora pensem, vejam só, vocês são terceiro ano, né? Terceiro termo do ensino médio. São pessoas adultas que têm filhos. Pensem assim, por isso que eu trouxe esse texto, para a gente pensar algumas situações. Primeiro, a qualidade do ensino. Tá? No Brasil já vem sendo comentado muito sobre a implementação desse homeschool, onde o pai deixa de ser obrigado a levar o seu filho na escola. E recentemente nas mídias a gente tem um caso de uma jovem que foi aceita num curso de medicina, só que ela não conseguiu ingressar, por quê? Porque ela não terminou o ensino médio de uma forma regular, matriculada numa escola. Ela ficou estudando em casa, não foi para a escola, mas ela conseguiu passar no vestibular. Então eu quero que vocês pensem em qual que é o papel da escola na sociedade, qual que é o papel do professor, o que vocês acham dessa situação de homeschool, o que vocês acham também sobre essa de não haver, né, a obrigatoriedade do aluno ser matriculado numa escola e cumprir com aquele horário presencial, ele poder ficar na sua casa e estudar da forma que ele quiser. Lembrando que a gente está vivendo uma situação mais ou menos assim, tá? Vocês são alunos que cumprem os horários, fazem tudo de forma correta, mas a gente sabe que sempre tem um colega ou outro que, né, acaba que tá fazendo a sua maneira. E eu tenho turmas que às vezes não estão conseguindo fazer porque, mesmo que já seja o segundo ano com ensino à distância, não está tendo uma boa, como que eu posso falar? Uma boa adaptação, não está conseguindo aceitar e nem manusear muito bem as tecnologias. Então vamos pensar, como eu falei para vocês, vamos pensar da seguinte maneira. A escola, ela não tem só o papel de passar conhecimentos. Não, o papel da escola é mais amplo. Há alunos que vão mais na escola pela merenda do que propriamente pelo ensino. Que os pais, a necessidade é tão grande daquela família que a pessoa ela já vem de várias gerações, né, com dificuldades financeiras, que não teve acesso à escola e não entra na cabecinha dela que a escola ela vai muito além da marmita, mas que é muito importante a alimentação para o aluno, né? Ele é de extrema importância. A gente sabe que a pessoa, se ela não estiver bem alimentada, ela não consegue produzir de forma correta, não consegue assimilar algumas situações, fica um pouco mais lento o cognitivo, passa mal, enfim. Mas, infelizmente, a gente tem que ver também até onde essa situação de homeschool seria interessante para ser implementada no nosso país. Então, vamos lá. Esse texto, ele retratou uma situação que eu não sei se vocês, mas eu acredito que a grande maioria não imaginava, né, que lá na Califórnia tivesse passado por uma situação como essa, para depois ser feito algumas exigências para que se melhorassem, né, a segurança dessas crianças que estavam no homeschool, só estavam estudando em casa. Esse texto, ele é de abril de 2018, então ele fez 3 anos. É uma situação recente. Isso aqui, ele retrata uma situação que acontece num país considerado de primeiro mundo, que é os Estados Unidos, tá? A Califórnia é um estado de grande poder aquisitivo, inclusive boa parte de tudo que é tecnológico ligado à internet vem desse estado, tá? E o que acontece? Olha só a situação.
Aí eles foram começando a fazer as pesquisas e chegaram a um número de 400 crianças e adolescentes naquele mês, eu acho que em menos de 1 ou 2 semanas que eles citam no texto, que haviam, né, passado ou estavam passando pela situação de abusos por conta com seus familiares, né? Eles eram abusados não por uma pessoa de fora, mas ela era pelas pessoas da família. E quando eu falo pessoas da família, gente, o abuso, ele não é algo assim que é só o pai, só a parte masculina, não. A feminina, a mulher, ela também comete esse crime. Não é só o homem. E aí a criança, ela ficava em casa, aparentemente para o governo, né, tudo certo, até que se descobriu um caso com as 13, né, as 13 crianças de uma família, passavam por isso e viviam em situações miseráveis assim, deploráveis, ficavam num quarto sujo. Foi aonde o governo da Califórnia pensou, falou, nossa, a gente precisa mudar algumas coisas da legislação. Mas o que poderia vir a mudar? Porque também, por um outro lado, é uma situação que dava certo também para algumas famílias. Não poderia cancelar o programa do homeschool de uma hora para outra. Né? Então, o que seria feito? Aí eles começaram a pesquisar e foram até o estado do Arizona e conversando, né, sobre uma pesquisadora de lá que ela já havia também mudado algumas situações para que tivesse uma segurança maior para essas crianças e jovens e também pensando na qualidade do ensino, porque se vocês perceberem, na primeira parte do texto, ele entrevista, né? Vai conversando, a gente percebe que é uma conversa, um diálogo com perguntas para uma família, uma mãe. E a mãe vai mostrando a casa dela. Olha, aqui é a cozinha, as crianças estudam aqui, ó, nessa mesa. Então, assim, a gente tem que pensar também nessas questões físicas. Quando nós vamos defender algo, como por exemplo, homeschool, defender que o aluno deixe de ser obrigado a ir para a escola e estude em casa, nós temos que pensar nestas situações que foi comentada aqui no texto, que são situações que a gente já costuma ver, que constantemente nós sabemos de crianças que são violentadas, mas são situações assim, de questão de estrutura, de proteção, de qualidade desse ensino. Então, pessoal, agora eu vou gravar outro vídeo lendo o texto para vocês em língua inglesa, tá? E vou gravar a primeira parte, faço um vídeo para a primeira parte. Se eu não achar que fica muito longo, eu mantenho nesse mesmo vídeo a segunda parte, ok? Do the next.